Salve, salve galera! Estou eu aqui mais uma vez, Professor Guedes, para poder ajudar vocês no mundo das frações. E olha só, hoje a gente tem uma aula aqui que vai ser um pouco mais avançada. Essa aula aqui eu vou trabalhar com alguma parte aqui da matéria que vai além do que vocês estão acostumados, tá? Então a gente vai comentar sobre alguns casos aqui, principalmente porque se tu tem alguma dificuldade de identificar uma fração, se ela é irredutível ou não, essa aula é para ti. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês um jeito, né? Na verdade, são 6 casos de frações que são irredutíveis. E a gente consegue descobrir isso tudo no olho. Então, olha só. A nossa aula de hoje é como descobrir se a fração é irredutível, tá? No olho, pessoal. Olhando assim. Na verdade, não é no olho, né? É no papel ou no quadro, né? Mas aí a gente vai trabalhar aqui, ó. Descobrindo se elas são só olhando, tu vai dizer assim, ó, essa fração ela é irredutível ou não, porque daí tu vai ter aprendido comigo, beleza? Então olha só, galerinha, seguinte, tá? Vou abrir os casos para vocês aqui, e claro, vou falando um pouco sobre as restrições, tá? O primeiro caso de todos, então, é o caso 1 dividido por algum número n, tá? Aqui eu tô trabalhando e vou trabalhar com n sendo um número natural, tá? E aí eu vou colocar algumas restrições aqui para a gente tomar um cuidado nesse sentido, tá? Então assim, galera, olha só. A gente vai ter, então, que no caso 1 sobre n, o primeiro dos nossos casos, eu tenho uma restriçãozinha aqui, né? A gente tem que tomar um cuidado, tá? Esse número, ele tem que ser diferente de 0, ele tem que ser diferente de 1 também, tá? E a gente vai poder, então, ter depois disso qualquer outro número, tá? Então, aqui a gente vai usar 1 dividido por n, tá? Então, assim... a gente vai usar, né? Não dá para dividir por 0, obviamente, porque a gente não pode fazer essa divisão, e a gente não vai poder dividir por 1 também, porque aqui seria 1 sobre 1, né? E aí acaba não sendo bem uma fração. É também, mas não entra nessas irredutíveis aqui, tá? Então, assim, ó, a ideia seria pegar um número 1 sobre qualquer outro valor natural diferente de 0 e 1. Por exemplo, então, o nosso 1 sobre 2, o famoso 1 meio, é um dos exemplos que a gente tem aqui dentro, né, dessa restrição aqui desse caso, tá? Nós temos também, por exemplo, 1 terço, 1 quarto, qualquer uma dessas frações. Aí tem gente que gosta de botar um número grande, assim, só para parecer, né, que é mais verdadeiro, né? Então, 1 sobre 999, tá? Também é irredutível. Todas essas frações serão irredutíveis, beleza? Já no segundo caso aqui, vamos para o caso 2, então. Segundo caso de frações irredutíveis só no olho, tá? A gente tem aqui o 2 sobre n. Esse 2 sobre n aqui, quais são as restrições que nós teremos, tá? Para que seja legal, eu vou precisar aqui que seja um primo, tá? Então, o n aqui, né, no caso, ele tem que ser um número primo diferente de 2, tá? Porque se for igual a 2, seria 2 sobre 2 que dá 1, tá? Mas 2 dividido por n com qualquer número primo, com exceção do 2, vai ser uma fração irredutível. Olha que legal. Aí a gente tem assim, ó, pode pegar na ordem mesmo ali, né? Tipo, 2 terços é irredutível. 2 quintos é irredutível também. 2 sétimos é irredutível. 2 sobre 11. 2 sobre 13. Cara, tu pega o 2 e divide por qualquer número primo que não seja 2, beleza, nós temos casos de frações irredutíveis. Gente, olha só, tem muito mais exemplos aqui, né? A gente tem muito mais coisa aqui, tem muito mais casos, né, também, mas esses são os que a gente gostou de trazer para vocês, tá? Então, se tu gostou das dicas aí, já dá um likezinho, já te inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente aqui, tá? Então, olha só, o terceiro caso, tá? O terceiro caso e o quarto caso, a gente tem, são dois casos, na verdade, muito parecidos, são semelhantes, tá? É tipo assim, ó, um número dividido pelo sucessor e um número dividido pelo antecessor. Nesses casos aqui, a gente vai ter sempre frações irredutíveis, tá? O primeiro caso ali, daí tu tem que tomar o cuidado só com o seguinte, tá? Se eu pegar o número 2 ali, é o melhor que a gente faz para começar. Então, isso daqui vai valer a partir... Esse caso aqui vale a partir do 2, né? Que daí dá 2. Ah, não, a partir do 1, né? O caso aqui vale a partir do 1. Porque daí vai dar 1 sobre 2 ali, né? O primeiro caso aqui já vale a partir do 1, tá? Então, tipo, 1 sobre 2. Seria isso, tá? Ou então, 2 sobre 3.
ou então 3 sobre 4. O que acontece é que esses números aqui, eles acabam sendo primos entre si, e daí, como a gente tem números primos entre si, daí eu tenho, então, né, essa situação aqui que já gera esses números aqui, tá? Então, esses caras aqui, eles vão vão gerar frações irredutíveis, tá? E tu pode pegar qualquer número, tipo assim, ó, 125 sobre o próximo, tá? Que é 126. Então, desse jeito a gente vai encontrar sempre frações irredutíveis aqui e não tem problema nenhum, tá? Agora o outro caso é com o anterior, esse sim, tá? Até quando eu fui falar agora me confundi, porque aqui sim a gente vai ter que tomar esse cuidado de começar com pelo menos 3, porque se eu colocar 2, vai dar 2 divididos por 1, e aí não vai dar uma fração irredutível que nem a gente quer, tá? Então assim, ó, este caso aqui, a gente começa então a partir do 3. Vai ser sempre assim, ó, 3 meios. Então, o número... Opa! Me enganei aqui, né? Deixei ele atrás de mim, tá? Vai ser sempre assim, tipo 3 meios, ou então 5 quartos, ou então 6 quintos, ou então 10 nonos. Aqui são só alguns exemplos, né? Ou então 153 divididos por 152. Gerou algum desses casos aqui, tu já identifica. Essa fração é irredutível. Então, quando tiver aquelas perguntas, né, que os professores e as professoras gostam bastante ali das alternativas, né? Qual das frações a seguir é irredutível? Ou então, quando tu quiser saber se já chegou numa fração irredutível dentro da tua simplificação, tu pode usar essa aula aqui como base para entender melhor quando parar, né? Agora, olha só, a gente vai para dois casos que são um pouquinho mais específicos, tá? O sexto caso, na verdade, que eu considero mais difícil. Esse aqui até é de boas, né? O quinto caso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os números primos, tá? Então, se tu tiver um primo no numerador e um primo diferente daquele cara no denominador, cara, batata, tá? É fração irredutível. Então, assim, ó, se eu tiver, por exemplo, olha só, 7/11, tem um primo ali no numerador e um primo diferente no denominador. Irredutível. Se eu tiver assim, ó, 6 não, né? Se eu tiver 5 sobre 13, cara, aqui, ó, a gente vai ter com certeza uma fração irredutível. Ela pode ser própria ou imprópria, tá? Então, assim, ó, se eu tiver 15, se eu tiver 17 sobre 7, por exemplo, tá? Eu vou ter, então, uma fração irredutível com certeza, tá? Então, se eu tiver um primo no numerador e um primo no denominador, não importando se é própria ou imprópria, né? A gente vai ter, então, uma fração irredutível com certeza. Olha só, até voltando aqui, ó, no terceiro e no quarto caso, acho que dá para perceber, por exemplo, que este caso aqui, ó, vai gerar sempre uma fração que é própria, tá? Então, vai gerar uma fração própria. Já no quarto caso, vai gerar, como eu quero um número dividido pelo antecessor, vai gerar sempre uma fração que aqui vai ser imprópria, tá? Então, o que acontece, tá? Seguindo, né? A gente vai ter, então, o quinto caso ali, que são primos diferentes, né? Tu bota um primo ali e um outro primo vai gerar sempre uma fração irredutível. Agora, o último caso, tá, galera? Aí aqui eu já até deixei separado exemplos, né, pra gente poder... Opa, vou esconder aqui a divisão de frações, né, que é uma aula depois ou antes, enfim, agora não sei como que vai estar aqui, mas deixa sem spoiler, né? Galera, olha só, como que a gente vai trabalhar com o sexto caso, tá? A gente tem, então, números que são primos entre si, tá? Eu botei desse jeito, primo entre si embaixo, né? Mas a gente tem que ter um número em cima no numerador e embaixo no denominador que sejam primos entre si. No caso, o 12 e o 25, eles têm divisores, né? O 12, por exemplo, dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 12... Isso, aí já tem esses divisores, né? O 25 é só 1, 5 e 25, né? Direto. Então, eles têm divisores, mas só o 1 é incomum. Então, essa fração, ela com certeza é irredutível, tá? Essa fração, ela é com certeza irredutível. Mas mais do que isso, ela é irredutível porque o MDC, olha que loucura, entre 12 e 25, ele vale 1. Então, o maior dos divisores em comum aos dois vale 1. Então, a gente sabe que essa fração é irredutível com certeza, tá? Agora aqui, ó, no segundo caso ali, tá? 100 sobre 33. Cara, o 100 tem vários divisores. Talvez eu, falando de cabeça aqui, eu até me esqueça de algum deles. Então, por exemplo, o 1, o 2, o 4, o 5,
o 10, o 20, o 25, o 50 e o 100. Todos esses são divisores. Agora os de 33 são 1, 3, 11 e 33. Então ali pode ver que nenhum dos divisores bate além do 1, tá? Então tem o 1 como divisor em comum, mas isso aqui é o que vai dizer então que essa fração, ela com certeza é irredutível, tá? Essa fração, ela é irredutível com certeza porque o nosso MDC entre 100 e 33 aqui vale 1, tá? Então, toda vez que tu encontrar esses casos aqui dentro das questões, eu acredito que tu vai conseguir olhar com mais calma agora e já identificar, tipo assim, ó, pô, ela é irredutível. Então, não preciso ficar mais testando valores ou testando números ou forçando a barra para achar mais caras ali que tu possa dividir por 2, por 3, por 5, enfim. Chegou em algum desses casos é irredutível, tu já para, beleza? Espero que essa aula aqui, que é um pouquinho mais avançada, ajude vocês, né? Me conta aí se tu lembrou de mais algum caso, ou se tu tem dúvida de algum caso, né, que queira saber, bota aí nos comentários e a gente tira essa dúvida para vocês. Lembrando que nós temos duas pessoas aqui, né, tanto eu quanto o Alisson, que são matemáticos e a gente consegue ajudar vocês. Então qualquer dúvida, lança nos comentários aí, te inscreve no canal já para dar aquela ajuda e tudo mais. E, pessoal, vamos para as próximas aulas que eu vou ajudar vocês a entender tudo sobre o universo de frações, tá? No mais, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!